E aí, meus amigos, paz convosco, espero que vocês estejam felizes em Cristo Jesus. Estamos aqui em mais um episódio para conversarmos, para refletirmos, para ouvirmos mais sobre o que o Senhor quer falar conosco. Eu queria até, antes de começar aqui o assunto, dizer... Eu não sei se nos episódios eu estou falando muito rápido, algumas vezes que eu posso estar falando um pouco rápido demais, mas me desculpe caso eu esteja fazendo isso. Se eu estiver fazendo isso, você pode até mexer nas configurações do seu YouTube, tem como você deixar mais lento ou até mais rápido, se você quiser. Tipo aqueles áudios do WhatsApp, né? Que coloca rapidão lá, fica a pessoa falando. É engraçado aqui. Então, se você quiser, você pode também fazer isso, pra você conseguir entender mais, né, melhor. Tem gente que talvez vai ficar muita informação, né? Aquela metralhadora de informação. Mas talvez eu fale um pouco rápido também aqui, porque a ideia desse projeto também é ser episódios mais curtos. Eu sei que hoje em dia, com cada vez mais essa coisa de rapidez, as pessoas não querem mais ouvir um conteúdo de 1 hora, 2 horas. Então a minha ideia aqui é fazer sempre episódios um pouco mais curtos, de uns 10 minutos pelo menos, porque para facilitar. Então, como eu, por vezes tem que colocar um certo número de coisa num espaço um pouco menor, por vezes eu acabo tendo que falar um pouquinho mais rápido para não perder tempo. Então, desculpa aí se eu estiver falando um pouco rápido, tem essas ferramentas aí que você pode deixar um pouquinho mais lento, ou reassistir de novo, tá tudo bem, Deus é bom. E, gente, no último episódio a gente falou sobre leitura bíblica, a importância da leitura bíblica. Espero que você esteja tentando fazer isso, né? Começando a ler, começando a praticar, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre materiais de estudo, materiais que ajudam a gente a compreender mais da palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas talvez vivem numa cultura onde só se lê a Bíblia. E pelo menos isso já é bom, né? Pelo menos você tem que ler a Bíblia, glória a Deus. Mas não significa que a gente não possa ler outros conteúdos que falam sobre a Bíblia. A gente tem dezenas de conteúdos, de livros sobre vários assuntos da Escritura, de homens de Deus que viveram suas vidas pesquisando a palavra de Deus, que se empenharam, que o Senhor os abençoou com tanta graça e que eles... Sabe, Deus agiu através deles e eles escreveram livros. E olha só que bênção. A gente pode muito mais facilmente ter acesso a uma coisa que ele demorou tanto tempo para entender e a gente pode ter na nossa palma da nossa mão. Tô até com o livro na mão agora aqui. Então, a gente precisa saber valorizar isso, né? A gente tem um conceito de sola escritura, que é somente a escritura. É claro que só a escritura é a palavra de Deus, o que não significa que a gente não possa ler outros materiais que nos ajudem a compreender a palavra de Deus. Pessoas piedosas, pessoas estudadas, pessoas... Claro que você não vai ler qualquer doideira. Mesmo assim que seja um bom autor, você precisa sempre estar analisando, né? A gente sempre tem que analisar qualquer coisa. Não importa se tem o selo gospel. Foi o pastor que fez. Não significa que a gente não tenha que analisar. A gente tem que analisar tudo. A gente sempre tem que questionar, né? Mas leia outros livros também. Nós temos muitos materiais muito bons que nos ajudam a compreender mais da Escritura, né? A entender outros conceitos. Então é muito bom você ter uma bibliotequinha na sua casa de estudos para você fixar o conhecimento. Tem muitos materiais muito bons que ajudam a entender mais da Escritura. Falam sobre temas específicos, tipo, eu quero entender mais sobre graça. Tem vários autores muito bons que falam sobre graça em seus livros, né? Eu quero entender mais sobre o amor na Bíblia, quero entender mais, sei lá, sabe, qualquer assunto, tem livro de todo tipo de coisa aí. Então, tem muitos autores bacanas, depois eu posso até fazer um episódio aqui indicando alguns autores bons que valem a pena ler. Tem muito conteúdo bom por aí. Então por vezes a gente tá perdendo esse mundo tão rico, de tanto conhecimento, de tanta coisa boa que a gente precisa ler. E também tem materiais que nos ajudam, por exemplo, no momento ali de preparar o sermão. Comentários bíblicos, né? São autores que vão comentando ali, tem uns que são versículo a versículo. Então você tá no momento de pesquisa do sermão ali e você vê aquele comentário, porque talvez aquele autor viu uma coisa que você não tinha visto antes, ou aquele autor com certeza pode ter pesquisado mais, fontes históricas que ajudam muito, gente. O contexto histórico ajuda muito. Tem vezes que a gente lê a Bíblia e a gente vê certa coisa acontecendo, a gente fica tipo assim, não entendi isso aqui, por que disso aqui? Porque a gente precisa entender que a Bíblia foi escrita num outro período histórico. E tem certas coisas e contextos que a gente não consegue entender hoje em dia, que a gente só vai entender, por vezes, com um comentário bíblico ali. Aí a gente vai ver o contexto, a gente vai entender, isso aqui naquela época queria dizer aquilo. Tudo faz sentido agora, entendeu? Então tem vários comentários bíblicos de autores que são muito bons, que ajudam. Então você vai lá, consulta o comentário bíblico. Para quem tem, por vezes, dificuldade de entender a Bíblia, isso também ajuda. Tem Bíblias de estudo que também ajudam. Comentários bíblicos são mais completos, mas a Bíblia de estudo também ajuda, né?
Teologia sistemática. O que é teologia sistemática? São que falam sobre vários assuntos e pesquisando sobre todo esse assunto, toda a escritura. Então, tipo, a doutrina do pecado. Então, vai pegar vários textos na Bíblia que falam sobre pecado e montar um sistema para que a gente entenda o que a Bíblia fala, o que a Bíblia confere sobre pecado e sobre a doutrina, o que é e o que não é. Entendeu? Cristologia, doutrina sobre Jesus, né? Sobre Cristo. Eclesiologia, sobre a igreja. E tem muitas outras, né? Então, teologia sistemática também é legal, tem vários autores, tem vários tipos, claro que é importante pesquisar, mas que também ajuda a gente a entender essas coisas. Por vezes a gente não entende muito bem isso dali, né? A gente acaba caindo umas doideiras aí. Então, tem muitos materiais que são muito bons de leitura, de aprendizagem. Não caia nessa de achar que não pode estudar, que não pode ler nada, isso aí é conversa, né? Gente que usa texto tipo, não, a letra mata, mas o espírito vivifica. E muita gente usa esse texto, talvez, para poder dizer que não pode estudar, né? Isso é mentira, até porque quando esse texto fala que a letra mata, não está dizendo do estudo, está dizendo da lei. A lei mata no sentido de que a lei mostra que a gente está morto, mas o espírito é o que nos traz vida. Tá vendo? O texto não está dizendo nada contra estudo, né? Então isso aí é papo de quem não quer que as pessoas estudem. Eu já falei que para quem quer enganar, é bom que as pessoas não conheçam nada. Então não caia nesse papo não. Estude sim, leia sim, procure aprender, não caia nessa. Ou histórias como, teologia esfria o crente. A gente vai falar sobre isso em uma próxima oportunidade. Estudo e frio crente. Também não é assim, gente. Se você estudar de forma correta, se você procurar boas fontes, se você estiver engajado de uma forma correta, você não vai ser esfriado pelo estudo. Pelo contrário, você vai ser ainda mais aquecido na sua fé, porque você vai ter ainda mais base, vai ser muito bom. Então, estudar a Bíblia, usando esses materiais também, ajuda muito, enriquece muito. A gente não sabe de tudo, né? Então é bom a gente consultar outras pessoas, outros autores, pesquisar, isso é sempre muito bom. A gente tem muito conteúdo online também, muitos canais no YouTube, muito bacana, que ajuda a gente a aprender várias coisas, a conhecer várias coisas. Eu até devo fazer depois um episódio indicando alguns canais, umas outras coisas aí também que me ajudaram e que pode ajudar você também. Então leia, gente, não fique nessa não, leia a Bíblia, procure esses materiais, quem quiser depois eu posso mandar, indicar aí pelo grupo ou até mesmo no comentário no YouTube aí eu posso deixar algumas indicações de comentários bíblicos, de bons livros para você ler, clássicos da fé cristã, que sem dúvida nenhuma vão ser muito enriquecedores na sua vida cristã. Então, pratique a leitura, use esses materiais. Pastores, então, nem se fala, gente. Maravilhoso ter um comentário bíblico, é quase essencial. Então, faça isso, tenha isso. Se você quer dar um presente pro seu pastor, não precisa dar um terno, não. Dá um livro para ele, dá um comentário bíblico, recheia ele aí de conteúdo bíblico, para que ele possa cada vez mais expor adequadamente a escritura. Então, vamos presentear com um livro. Eu tenho até um projeto aí de gente, quem sabe, fazer biblioteca comunitária. Uma biblioteca comunitária na igreja. Ter esse tipo de coisa na igreja. Nem todo mundo, por vezes, tem condições ou tem como fazer uma bibliotequinha em casa, uma estante de livros. Então, a igreja ter uma estante com livros, coisas teológicas, bíblicas, e as pessoas poderem pegar emprestado, né? E aí a pessoa vai lá, pega emprestado, lê, o outro vai ler, todo mundo cuidando direitinho, né? O cristão tem que cuidar das coisas. E isso, coisa legal. Então, a gente pode pensar até em fazer uma coisa assim. Então, se você estiver interessado, e eu espero que esteja, nessas leituras, nesses materiais, depois você pode deixar no comentário aí, eu vou deixar algumas indicações. Preço, sempre tem uns preços bem bacanas, né? Tem livros maravilhosos, coisas que... Conhecimento não tem preço, né, gente? E você, por vezes, paga R$20, R$30 em um conteúdo que vai ser tão enriquecedor para sua vida que você não tem como pagar, entendeu? Não tem como. Você tá pagando só o material ali, as folhas, a capa, mas o conteúdo ali dentro não tem preço. Então, coisa muito boa mesmo. Então, faça isso, leia, aprenda. Vamos aprender, gente. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos estudar. Não vamos ficar dando desculpa. Por vezes a gente fica dando desculpa. Tem vezes que a gente traz desculpas que parecem desculpa muito religiosas. Tipo assim, desculpas espirituais, né? Não, eu não estudo, eu não leio nenhum comentário bíblico, porque o Espírito Santo vai me guiar na hora ali. Isso até parece muito santidade, né? Isso parece muito espiritual. Olha como ele é espiritual, ele quer que o Espírito guie. Mas por vezes só tá mascarando uma preguiça de não querer estudar.
Porque o Espírito também me guia quando eu estou lendo um livro, quando eu estou estudando, quando eu estou me dedicando. Porque o Espírito me capacita a aprender, né? A gente quer as coisas muito de mão beijada, né? A gente quer que o Espírito fale no nosso ouvido tudo que a gente tem que falar na hora. A gente não quer pegar um livro e ler. A gente não quer se dedicar. A gente não quer se empenhar. E é interessante isso, né? A gente quer ser paciente e o Senhor dificilmente vai dar um estralo e tornar a gente paciente. O Senhor vai nos dar oportunidades para praticarmos essa paciência. A gente quer pregar, a gente quer falar as coisas e tal, mas a gente precisa entender que a gente precisa se dedicar, precisa ler, precisa aprender, precisa passar a semana ali aprendendo, montando sermão. É complicado algumas vezes? Mas é o preço que se paga. Se a gente talvez não quer assumir essa responsabilidade, talvez não seja pra gente, entendeu? Então, se você se sente chamado por Deus nesse ministério da pregação, do ensino, a gente precisa entender como que isso é de muita responsabilidade e que a gente tem que estudar, que a gente tem que se dedicar. Eu vou até falar um pouco sobre pregação em outro episódio na frente aí, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá, gente? Mas leia, tem muitos materiais bons de estudo, tem curso de teologia, se você puder fazer um bom curso, posso indicar também, faça. Se você se sente tocado pelo Espírito Santo para fazer um bacharel em teologia, faça, se dedique, estude para servir ao Senhor com excelência, da melhor forma que você puder, para a glória dele, servindo com amor. Aleluia. Muito obrigado. Senhor, meu Deus, nos ajude a aprender, a usar as ferramentas de homens e mulheres de Deus que o Senhor abençoou com a tua graça para repartir com a gente conteúdos tão maravilhosos, né, Pai? Que a gente não despreze essa tua graça que se manifestou sobre eles, através deles, e que a gente leia esses conteúdos, que a gente aprenda com esses homens e mulheres de Deus que se entregaram pela glória do teu nome, que a gente possa se dedicar, que a gente possa ler, que a gente possa usar esses materiais que estão à nossa disposição pela graça do Senhor, né? Infelizmente, muita gente em vários lugares não tem nem como ter acesso à Bíblia. A gente tem acesso à Bíblia e coisas tão maravilhosas, materiais tão bons, preços muitas vezes tão maravilhosos, e a gente não utiliza deles, a gente despreza eles. Então, que a gente não despreze o conhecimento da tua palavra, que a gente não despreze os ensinos, que a gente saiba valorizar essas coisas que são tão boas, tão maravilhosas. Senhor, nos ajude, nós clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.